Vamos orar, vamos agradecer a Jesus, para que a gente receba a palavra para o nosso coração nesta manhã e possamos sair daqui cheios da presença do Espírito Santo. Pai, muito obrigado por estar aqui. Obrigado porque o Senhor está presente neste lugar. Obrigado, Jesus, pelas nossas crianças e os nossos adolescentes que estão se dispondo a Te servir. Que no coração deles, meu Pai, só haja espaço para um Rei, o Senhor. Que o Senhor se assente no centro do coração de cada criança e de cada adolescente que tem participado, ó Pai, que tem se disposto a servir nessa igreja da mesma maneira. Nós Te pedimos, meu Pai, que inunde o nosso coração com um santo temor em relação à Sua palavra e em relação à nossa vida. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que temos de estar aqui. Obrigado, porque o Senhor nos separou para este tempo. Temos vivido dias difíceis, Pai, isso é inegável. Temos visto o mundo, Pai, ao redor do globo, Pai, guerras, rumores de guerras, pestes, tantas coisas acontecendo. Mas nós somos gratos a Ti, porque mesmo em meio a tudo isso, o Senhor tem sido bondoso conosco. Que nesta manhã, mais uma vez o Teu Espírito Santo venha e trabalhe em nosso coração. Que mais uma vez Ele nos encoraje a prosseguir. Que mais uma vez, ó Pai, sejamos constrangidos pelo Teu grande amor e que possamos sair daqui, Pai, certos de que é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem zela pela nossa vida, é o Senhor quem atende às nossas necessidades, é o Senhor quem tem visto as nossas aflições e tem agido em nosso favor. Te convidamos, Espírito Santo, porque este lugar é Teu, toma o Teu lugar. Assim nós oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Sente-se, pegue a sua Bíblia, abra em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, nós vamos a leitura aqui a partir do versículo 25 em diante. E eu quero trazer para vocês hoje a perspectiva do evangelismo, da vida cristã, do testemunho acerca de Cristo Jesus, mesmo em meio ao sofrimento. Existem muitas questões na vida, por exemplo, se uma pessoa está num dia fisicamente ruim, ela acorda, mas acorda com muita dor de cabeça, ou acorda com problemas intestinais, não está segurando nada e tal, ela meio que já acorda dizendo, nossa, meu dia hoje não vai ser legal, e aí, aquilo que ela pode olhar para a agenda dela e meio que dizer, cara, não vou hoje na academia, cara, não vai dar para ir nesse almoço, não vai dar para eu me encontrar com essa pessoa, e muitas vezes até hoje não vai dar para trabalhar, a situação está muito difícil, preciso ir para o pronto-socorro para ver se eu consigo dar uma melhorada, receber uma medicação e tal. Então, geralmente quando a gente está em algum tipo de sofrimento físico, a gente olha para a nossa própria vida, para aquele momento da vida e a gente diz, eu vou escolher aqui o que fazer, porque eu não estou em condições físicas de dar conta do recado neste dia. Quando se trata das emoções, da mesma maneira, a gente muitas vezes está lá num fim de semana que tem um encontro familiar, mas na sexta-feira, o encontro é no sábado, na sexta-feira, você meio que quebrou o pau com a família, com o marido, com os filhos, ficou emocionalmente abalado, e aquela que vai ser uma festa de alegria, onde você vai se encontrar com os seus familiares, acaba se tornando um suplício para você. Como que eu vou me encontrar amanhã com os meus irmãos, com os meus sobrinhos, vou ter que fazer cara de paisagem. Você meio que assim diz, eu não estou nem um pouco afim de ir, e você tem a opção então de cancelar, de adiar, de dizer que numa próxima oportunidade vai estar junto, e assim por diante. Assim é a nossa vida, a gente acaba fazendo algumas escolhas de acordo com aquilo que nós estamos vivendo, de acordo com aquilo que nós estamos passando. Existem momentos da vida e situações da vida que você tem essa opção, essa escolha. Mas existem algumas coisas relacionadas à sua vida que você não tem o aval do céu, você não tem base bíblica, você não tem a assinatura de Deus, mesmo que você esteja muito mal, para desistir. Só que o que acontece nos nossos dias? Por uma dor de barriga, às vezes a pessoa não aparece na igreja. Por uma dor de barriga, às vezes não serve lá
no infantil com as crianças. Por uma dor de barriga, não participa de nada do que a igreja tem a oferecer. É uma coisa boba. E eu não estou dizendo que o que você passa é algo banal, mas eu estou dizendo que muitas vezes você não tem a resiliência necessária para permanecer e prosseguir. Por quê? Porque você está muito acostumado com a vida e com o reino deste mundo. E quando nós temos assim, meio que parte da nossa vida é desistir de tudo, você acaba carregando isso para o reino de Deus. Você acaba carregando isso para o seu dia a dia, para a sua vida com Deus, para a sua vida cotidiana, para a sua vida de cristão, de cristianismo. Você tem facilidade para desistir de um curso da faculdade porque ele não mais te agrada. Você tem facilidade para pedir conta de um serviço porque as pessoas não estão sendo legais com você. Você então vai procurar os seus direitos. Você tem facilidade para desistir do seu casamento porque simplesmente não tem tido mais relacionamento, não tem tido mais diálogo. Hoje o mundo está assim. Não deu? Acaba. Desiste. Dá um tempo. Se aquieta. Deixa a pessoa seguir a vida dela. O importante é ser feliz. O importante é você se sentir bem. Mas a gente tem um impasse aí. Jean, está dando um pouquinho de microfonia, você abaixa um pouquinho para mim. Nós temos um impasse que é justamente a vida cristã. A vida cristã, do jeito que está descrita aqui, principalmente aqui no Novo Testamento, entre o Evangelho, as cartas paulinas, petrinas, joaninas, as cartas doutrinárias, o livro da Revelação, que é o Apocalipse, você não vai encontrar em nada do Novo Testamento, nem mesmo do Antigo, porque o Antigo é confirmado no Novo e o Novo confirma também o Antigo. Você não vai encontrar de capa a capa da Bíblia aqui, em nenhum instante, em nenhum momento, um aval de Deus para que você desista. Você não vai encontrar um aval de Deus para que você seja ocioso em relação à sua vida cristã. Você não encontrará Deus dizendo: olha, se porventura na sua vida você está sofrendo, você pode dar um tempinho da sua vida cristã, viver a vida do jeito que você quer, segundo a sua filosofia, e depois que você melhorar, você volta. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar nas cartas paulinas, por exemplo, na plantação de igreja, que é o caso desse texto que nós vamos ler aqui hoje, onde Paulo está plantando uma igreja, está estabelecendo a igreja. Num momento de grande sofrimento, você não vai ver uma desistência da parte dele, jamais. Assim como você não vai encontrar na Bíblia também desistência em relação aos seus filhos. Você não vai encontrar nada na Bíblia que corrobore isso. Você não vai encontrar na palavra de Deus desistência em relação ao seu casamento. Existem casos e casos em relação ao divórcio? Sim, eu concordo. Existem casos e casos. Cada caso deve ser avaliado de maneira única. Mas você vai encontrar sempre na palavra de Deus, homens e mulheres de Deus, com um nível de resiliência muito grande. Não há desistência, principalmente quando o assunto é pregação da palavra, evangelismo, avanço do reino, entrar em lugares inóspitos, em lugares podres, e fazer desses lugares belos jardins. Nós não encontraremos na palavra, nem mesmo em meio ao muito sofrimento, Deus dizendo assim: não, dá um tempinho, porque o que você está passando não dá. A começar então pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que sofreu o que sofreu, mas não desistiu e foi fiel até a morte, morte de cruz, fiel até o fim. O que nós temos na palavra de Deus é sempre uma palavra de encorajamento para prosseguir, jamais desistir. E eu sei que não está fácil, para ninguém. O sofrimento, ele é inerente à vida cristã. Quem é cristão, sofre. Será que dá para você entender isso, de uma vez por todas? Existem momentos da sua vida que você está sofrendo menos. E existem momentos da sua vida que você vai sofrer mais. Mas basicamente em todos os momentos da sua vida você irá sofrer.
E por que que você irá sofrer? Entenda, você que é um cristão, você que entregou a sua vida aos cuidados de Jesus, você foi adotado por Deus, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, você não pertence mais à ordem deste mundo, a tua ordem agora é outra, o reino a qual você pertence é outro, são outras leis, é uma outra vigência. Quem está no reinado disso tudo é o próprio Senhor Jesus, e Ele já deu norte para nós, Ele já declarou para nós que o nosso estilo de vida é totalmente contrário ao que este mundo está pregando, ao que Ele está vivendo. Então não tem como neste mundo nós estarmos 100% satisfeitos. Quem é cristão nunca estará 100% satisfeito neste mundo, sempre existirá alguma coisa. Por que que isso é importante que você saiba? Porque, por vezes, no meio de um sofrimento muito grande que você tenha passado, que você esteja passando, ou dependendo do teu nível de ansiedade, que você venha a passar, você paralisou. Você diz, eu não estou bem. E aí o seu filho está numa fase crucial da vida dele, migrando da infância para a adolescência. E porque você teve uma frustração muito grande, pessoal, você diz, eu não estou bem. E você paralisa. E o seu filho, que é uma fase crucial e necessita muito de você, daquilo que você já recebeu de Cristo Jesus, ele não recebe. Aí é nessa hora que o diabo nada de braçada, ele chega e se apresenta, e aquilo que o seu menino, a sua menina deveria receber dentro de casa, vai receber fora, porque o diabo conseguiu, numa tacada só, matar 2 coelhos, paralisar a sua fé e destruir a sua família. Deixa eu te dizer, você não tem, nem nunca terá, uma ordem divina para desistir ou para parar. Porque quando você peca, o que Deus diz para você? Arrependa-se, peça perdão e volte. Não pare. A vida cristã é uma série de recomeços. Isso é a vida cristã. E por que que eu estou dizendo para você nesta manhã e começando, introduzindo essa mensagem desse jeito? Porque nós não podemos parar de experimentar, de estar em Cristo, de pregar o Cristo, mesmo em meio ao sofrimento. Nós não podemos esperar estar tudo muito bem, para que então você venha para a igreja e se dedique na igreja. Não podemos. Nós não podemos esperar estar o mundo da Disney, como muitos esperam que esteja. Olha, você já perdeu um ente querido e sofre com isso. Eu te entendo. Entendo não porque perdi alguém muito querido próximo de mim, sei que isso vai chegar, a minha fase de vida vai chegar, mas eu te entendo porque já convivi com pessoas assim. Eu entendo que por vezes a tristeza é tão grande, que você não queira sair debaixo do lençol, nesse calor, e dependendo de como você estiver, você está até debaixo do cobertor, mesmo que esteja muito quente, que aquilo te traz um pouco de conforto e segurança, não é? Eu entendo que muitas vezes lá no seu trabalho, é o inferno na terra. Você está aqui hoje, mas com a cabeça lá, pensando, amanhã eu tenho que voltar para lá, mas eu não quero voltar, mas eu tenho que ir. Isso tem causado sérios problemas na sua vida. Eu entendo que talvez você esteja numa casa, em um lar, que você diga, não há harmonia aqui, é difícil demais. Eu vivo uma coisa na igreja e é maravilhoso, o culto hoje foi maravilhoso, mas vai dando uma aflição, porque vai chegando meio-dia e daqui a pouco acaba, e eu volto de novo para aquele mesmo lugar. O sofrimento na vida, ele acontece.
Agora, como a gente deve viver? Parar? Desistir? Entregar os pontos? Não é para mim? Está difícil demais? Trabalho muito? Está tudo virado do avesso na minha casa? Estou passando por um problema sério de saúde. Acabei de perder meus entes queridos, pessoas que eu amava. Será que o caminho é desistir? Nunca será, meu irmão. Nunca será. Porque o ensino de Jesus no Novo Testamento não é sobre você, é sobre Ele. A história que você vive hoje não é sobre você, é sobre Jesus. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se eu tenho sucesso, não é sobre mim, é sobre o Cristo que habita em mim. Se eu sou bem-sucedido nos meus negócios, não é sobre mim, é sobre o Cristo que habita em mim. E se eu estou enfrentando um câncer, não é sobre mim, é sobre o Cristo que habita em mim, que vai se utilizar desse sofrimento para que o reino dele avance. Deus pode fazer com que o seu nome seja conhecido, curando uma pessoa de um câncer terminal. Amém? E Deus pode fazer com que o seu nome seja conhecido, deixando que essa pessoa cristã com câncer terminal morra, e até o último fôlego da vida dela, ela diga que Jesus sabe o que faz, que também é um baita de um testemunho. Tira da sua cabeça esse negócio de que Deus tem que fazer a sua vontade. Ele cria filhos, Ele não cria filhos mimados, Ele cria filho. Na realidade, quem cria filho mimado não cria, estraga. Não é assim que você fala para sua mãe, quando ela fica com os seus filhos: você está estragando meu filho. Por quê? Porque a avó faz tudo pelo netinho. Você acha ruim com a sua mãe, mas você quer que Deus faça todas as suas vontades. É incoerente. Não cabe na minha cabeça. Por isso, meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é no sofrimento. O que eu devo fazer no sofrimento? Pois bem, a Bíblia nos dá uma resposta maravilhosa, linda, espetacular. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura aí. Atos capítulo 16. Eu vou ler do 25 em diante, mas aqui o contexto bíblico é justamente Paulo, sendo acompanhado ali por Silas, pregando o Evangelho. Está no plantio de igrejas, ele está estendendo o Evangelho de Cristo por toda a Ásia. Você sabe muito bem o desafio que é plantar uma igreja. Agora, plantar uma igreja na época de Paulo era muito mais desafiador. Então, estima-se aí que Paulo, ele percorreu milhares e milhares de quilômetros pregando o Evangelho. E tem uma conta aí que o pessoal faz, segundo o que a palavra nos diz, eu não tenho ela de cabeça, mas foi um negócio assim, surreal. O que Paulo fez é surreal. E aqui, mais uma vez, o contexto aqui é plantio de igreja, estabelecimento do reino de Deus na terra, é o estabelecimento da igreja. E aqui nós temos aqui uma perseguição sobre Paulo e sobre Silas, que estavam pregando o Evangelho. E aí o texto bíblico mostra para nós aqui o que aconteceu. Eu vou ler a partir do versículo 16, para que você tenha noção do contexto, do 16 até o 34. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito:
Em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Era um presídio de segurança máxima aqui, que deixava os presídios que os irmãos trabalham aí no bolso. 24. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados, e aí o texto continua, não é onde eu quero entrar aqui no dia de hoje, nesse restante de texto, mas você pode ler em sua casa também a audácia e a coragem que o apóstolo Paulo teve para enfrentar aqueles que eram as autoridades máximas do povo naquela região, naquele condado. Pois bem, desse episódio, o que já dá para se tirar de bate-pronto? Você está vendo aqui um homem que era um cidadão romano ao mesmo tempo que judeu, o apóstolo Paulo. Só que eles logicamente não sabiam disso. Então Paulo está pregando o evangelho ali onde Roma está, mais uma região que Roma ela tinha à frente, tinha autonomia e tinha os seus deuses. Paulo e Silas estão ali pregando, eles fazem uma oração, o espírito maligno sai, o recurso que esse cara ganhava com as adivinhações já não existe mais, ele perturba a ordem pública ali, com a pregação do evangelho, com a verdade, com a graça de Deus, e ele então começa um nível de perseguição, é preso, é açoitado. A Bíblia diz que ele é açoitado severamente, tanto ele quanto Silas. Ele é humilhado diante de todos, mesmo sendo um cidadão romano, o que não era cabível para esse tipo de situação. Então a humilhação que ele sofre aqui é algo que nós não podemos nem mesmo talvez imaginar. É algo terrível, é algo que é um açoite, ele é severamente, é aplicado um açoite severo sobre Paulo e Silas. É jogado dentro de uma prisão romana. Uma prisão romana é para deixar o cara mesmo destruído, acabado, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, é para destruir com a pessoa. E lá está ele, e não está somente atrás das grades, ele está no tronco, literalmente, preso, completamente preso. Não tem como se mexer, não tem como se movimentar, está com corrente, está com o tronco sobre os seus pés, não tem para onde ir. E o que eles estão fazendo? Diante do tamanho sofrimento que eles estão enfrentando, estão cantando. Não estão paralisados, não estão no sofrimento, não estão na comiseração, onde já se viu Deus. A gente sai de casa cedo, viaja milhares de quilômetros, chega nesse lugar e é isso que o Senhor faz conosco. É esse tipo mesmo de vida que o Senhor está permitindo a gente ter. Logo nós, homens tão piedosos. Silas deixa sua família para trás, Paulo deixa os seus amigos, a sua posição eclesiástica diante dos judeus, decide viver uma vida literalmente miserável, mas rica em Cristo Jesus, para viver isso. Mas não é o discurso dos caras, não cabe mais.
Não tem como a vida que eles decidiram ter ao lado de Cristo Jesus, esse tipo de discurso já não entra mais, ele não faz parte, ele não tem como encaixá-lo na vida cristã, na vida de piedade. Não se encaixa um discurso de comiseração, não se encaixa um discurso de miséria espiritual, porque o que ele mais precisava era da presença de Cristo, e a presença de Cristo era tudo o que ele possuía. Conforto não tinha, dinheiro não tinha, segurança nenhuma, mas a presença de Cristo era o que confortava o seu coração. Então não estavam paralisados, pregavam o evangelho, expulsando espírito maligno, presos, açoitados severamente, mas não desistiram daquilo que era o evangelho de Cristo Jesus a ser pregado às pessoas que necessitavam. Então eu quero trazer para você as lições que esse texto nos ensina, para que você entenda que você não é, nem nunca será o centro da vontade de Deus. Para que você entenda que ficar nessa vida miserável, desse marasmo espiritual, é melhor que você se torne um mundano de vez, do que viva na igreja como se Deus não existisse, sendo um cristão ateu, que é o que mais tem hoje. Quero que você entenda de uma vez por todas, que não é Deus que está a seu serviço, mas é você e eu que estamos a serviço desse Deus. Porque se você não tiver este entendimento, meu irmão, sinto te dizer, que o céu não será o seu lugar. E se tem uma coisa que eu quero, que até falei com o Rogério hoje de manhã, e com a Juliana, já falei isso com o Marcos também, com outros irmãos. Eu quero ir para o céu, mas eu quero carregar o máximo de pessoas possível junto comigo. Mas existem pessoas que não querem, e eu preciso respeitar. Aceitar não, mas respeitar sim. Então entenda que o sofrimento é uma das matérias mais difíceis da vida cristã, mas é uma matéria essencial. Não dá para você apresentar os créditos e tentar pular essa matéria, não dá. Ela faz parte. Fez parte de Paulo e Silas, faz parte da minha vida e da sua. Então, primeira lição: no sofrimento é possível aproveitar as oportunidades para testemunhar de Cristo. Olha o que diz o texto no versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Mas qual é o contexto? É de dia? Não, é de noite. Era um culto? Não, eles estavam presos. Estava todo mundo bem alimentado? Não, provavelmente com fome, com sede. Estava todo mundo bem fisicamente? Não, eles haviam sido severamente açoitados. Não existia nada que ajudasse na perspectiva de prestar um culto a Deus dentro de um cárcere, de uma prisão romana. Nós não estamos falando aqui de uma prisão aqui atrás, que a gente tem aqui pertinho, porque isso aqui é fichinha. Nós estamos falando de uma prisão romana, onde o preso, ele não é um humano, ele é menos do que um animal. Ele é um verme, ele é um lixo, ele é um nada. Se morreu, é um favor que faz. Se não morreu, vamos tentar matar. Essa era a prisão romana. Então a umidade, carrapato, pulga, isso, doenças atrás de doenças. Eles deixavam lá para apodrecer, literalmente apodrecer. Esse era o cárcere que Paulo estava. Não era cheirosinho, não tinha um banco confortávelzinho como esse não, meu irmão. Tinha não. Pensa na podridão. Ou você acha que ele poderia pedir licença, dá para tirar o tronco aqui, eu preciso usar o banheiro, estou muito apertado. Será que dá para eu urinar? Não dá. Tem que fazer, faça aí. Faça o que você tem que fazer. Externamente a desgraça, internamente a paz de espírito. Então no sofrimento é possível aproveitar as oportunidades para evangelizar, para testemunhar de Cristo.
Olha o que diz aqui o Warren Wiersbe, ele cita Spurgeon: qualquer tolo é capaz de cantar durante o dia. É fácil cantar quando conseguimos ler a partitura à luz do sol, mas o cantor habilidoso consegue cantar quando não há sequer um raio de luz para iluminar as notas. Os cânticos noturnos vêm somente de Deus e não se encontram ao alcance dos homens. Os presos escutam atentamente. A palavra aqui no versículo 25 indica um ouvir atento. Todos os presos, todos que estão ali. Por que Paulo diz: você não precisa se matar, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Os alicerces foram abalados, as celas se abriram, mas ninguém fugiu. Por que não fugiu? Porque eles estavam experimentando algo que eles nunca haviam experimentado. No meio do sofrimento de Paulo e Silas, cantando cânticos ao Senhor, a presença de Deus estava atraindo eles. É no meio do sofrimento, no meio da bonança, da alegria, da graça, dos seus melhores momentos financeiramente falando, muito provavelmente você nem se lembra que Deus exista. Mas no meio do teu sofrimento, meu irmão, você pode ter um testemunho maravilhoso, porque com Cristo, o fim é a vitória, mas o meio, nem sempre é vitória, mas fé. Porque os seus vizinhos, os seus parentes vão olhar para você e vão dizer: ué, mas você é crente, você não deveria estar vivendo o que está vivendo aí, enfrentando essa doença que você está enfrentando, você não deveria estar em depressão como você está, você não deveria estar mal do jeito que você está. E sabe qual deve ser a sua resposta? Eu continuarei a servir a Deus, mesmo no estado que eu estou, mesmo que eu melhore, mesmo que eu piore, ponto final. É fé, acabou, tem conversa. A gente não tem que estar sempre bem, não tem que estar às mil maravilhas, não. Você não tem que ser a pessoa mais próspera e mais rica, não, porque você é um cristão. Você tem que ser a pessoa mais piedosa, mais cheia de fé, mais cheia de esperança e mais cheia de amor para dar, mesmo quando o mundo inteiro está conspirando contra você. Tem um hino, quero chamar a Sil e a Valéria para subir aqui, que foi escrito por Horatio Spafford, o autor do hino muito conhecido, cujo tema é Sou Feliz com Jesus. Talvez você não saiba, você saiba qual é o hino, mas você não saiba qual é a história desse homem. Então eu vou contar para você. Horatio Spafford era um advogado bem-sucedido, empresário em Chicago durante o século XIX. Ele e a sua esposa Ana tinham uma vida familiar feliz e próspera, até que uma série de tragédias começaram a acontecer. Em 1871, o grande incêndio de Chicago destruiu grande parte de sua propriedade, prejudicando suas finanças. Pouco tempo depois, seu filho mais novo faleceu de doença. Buscando um tempo de descanso para a família e uma oportunidade de apoiar o seu amigo Moody, um grande pregador da palavra também, em sua missão evangelística na Inglaterra, Spafford decidiu enviar a sua esposa e 4 filhos para a Europa, enquanto cuidava de alguns negócios pendentes. No entanto, durante a viagem, o navio em que sua esposa e filhas estavam colidiu com outro navio e afundou rapidamente. Suas 4 filhas faleceram no naufrágio. Sua esposa Ana foi a única sobrevivente da família e enviou um telegrama para Spafford com as palavras: estou salva, mas sozinha. Devastado pela notícia, Spafford partiu para a Europa para se encontrar com a esposa. Enquanto atravessava o Atlântico, o capitão do navio em que ele viajava informou que estavam passando pelo local exato onde o navio de suas filhas havia afundado. Foi ali, sobre as profundezas do mar, no meio de uma dor inimaginável, que este homem, em vez de se afundar no desespero, compôs as palavras do hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Spafford louvou a Deus como Paulo e Silas, no meio de sua maior tragédia. Sua confiança em Deus durante o sofrimento tocou profundamente aqueles ao seu redor, e até hoje o hino em que ele escreveu continua a trazer consolo e esperança a milhares de pessoas em momentos de dor. Eu gostaria que nós cantássemos esse hino agora, porque eu sei que 100% desse auditório aqui, de alguma maneira,
tem passado pelo sofrimento, sem exceção. Sem exceção. Esse mundo está cruel demais. Então eu gostaria que você ficasse de pé e que você cantasse junto com a gente essa canção. Se você souber a letra, você pode fechar os seus olhos. Se você não souber, você pode acompanhar aí, o Celso vai colocar para nós. E vamos deixar o Espírito Santo trazer o consolo que você precisa, porque é em meio ao muito sofrimento que o nosso Pai se mostra. Aleluia. Pode se sentar. Você é feliz com Jesus? Amém. No sofrimento é possível vencer as adversidades e transformá-las em uma oferta de adoração, como um incenso que sobe aos céus, como diz também o versículo 25 para nós, e eu vou fazer questão de ler esse versículo todas as vezes. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. A adversidade é uma encruzilhada na qual uns colocam o pé na estrada do fracasso e outros avançam pelo caminho da vitória. Nós devemos suportar o sofrimento, não de qualquer jeito, meu irmão. No cristianismo, nós suportamos o sofrimento, dando glória a Deus, cantando hinos de louvores e demonstrando a fé que nós temos em Cristo Jesus, porque isso é cristianismo verdadeiro. É apesar do sofrimento, eu sou feliz com Jesus, porque senão o cristianismo vira uma outra religião, vira paganismo, vira estoicismo. Não o cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro, do qual prega a palavra de Deus, é que apesar das situações e das adversidades, eu sou feliz com Cristo Jesus. Richard Wurmbrand, pastor e fundador da organização Voz dos Mártires, viveu na Romênia sob o regime comunista, foi preso por sua fé em 1948, viveu 14 anos em prisões, sendo torturado física e psicologicamente, por se recusar a renunciar à sua fé para pregar o Evangelho. Ele transforma sofrimento em adoração. 14 anos de prisão, 14 anos de sofrimento, 14 anos sendo torturado por sua fé, 14 anos sofrendo as injúrias de um regime comunista, que foi o que mais matou cristãos em toda a face da terra, em todas as eras. Este homem, este pastor, manteve-se firme e não cedeu ao desespero. O que você vive hoje é grande, é sofrimento, é terrível, mas lembre-se que antes de você viveram homens e mulheres que passaram por situações semelhantes e não desistiram. Então você não tem o aval de Deus para desistir. Deve permanecer, deve prosseguir, deve continuar. Richard transformou seu sofrimento em adoração, acreditando que a dor que sofria por causa de Cristo era uma honra. Ele testemunhou que no meio da tortura sentia a presença de Deus de maneira intensa e profunda, e que a fé em Cristo sustentava nos momentos mais difíceis. Existem chineses hoje que acham uma grande desonra quando são descobertos, e alguns do regime comunista chinês, do Partido Comunista Chinês, o PCC, eles às vezes prendem alguns, mas não levam todos, deixam alguns em liberdade. Você sabia que esses que ficam em liberdade choram amargamente, porque não foram presos junto com seus irmãos? Eles entendem como uma grande desonra não sofrer por Cristo Jesus, não estar em sofrimento por Cristo Jesus, não poder testemunhar da fé numa prisão. E o que nós fazemos hoje? Às vezes porque falta alguma coisa no nosso mês, ou porque não atingimos aquilo que nós esperávamos, nos desesperamos, viramos as costas para Deus e vivemos como se Ele não existisse. Meus irmãos, o que estamos fazendo da vida cristã? A vida cristã tem sido entregue de maneira muito barata. Precisamos entender o que significa o sofrimento no meio disso tudo, e o que ele faz com a nossa cabeça. O cristianismo transforma vales em mananciais, choro em alegria, dor em prelúdio de consolo, sofrimento em liturgia de adoração. É isso que ele faz. O cristianismo gera convicção de que Deus é soberano e está no controle de tudo, de toda a situação. Deus não perde o controle. No seu maior desespero, é seu desespero, Deus continua ali,
movendo as peças. Não que Ele não esteja ligando para você, Ele liga, Ele se importa, mas Ele continua fazendo o que Ele tem que fazer, sendo Deus. A prisão para Paulo e Silas era verdadeira, a dor era verdadeira, mas eles cantavam porque sabiam que Deus tinha um plano perfeito e que Jesus estava sendo glorificado naquele sofrimento. Lembra-se do que eu te ensinei? O que é a vida cristã? Viver o hoje, adorando a Deus com a sua própria vida, sem perder as vistas do futuro glorioso reservado para você. O Apocalipse, para o não crente, é sinal de desespero, condenação eterna. O Apocalipse para mim e para você é sinal de esperança. Um dia isso vai acabar e não haverá choro nem ranger de dentes. Aqueles que foram escolhidos por Deus subirão aos altos céus, e aqueles que não quiserem saber de Deus sofrerão as consequências eternas. Amém? Terceiro, no sofrimento é possível estar com os pés no tronco, mas ao mesmo tempo assentado com Cristo nas regiões celestes. Versículo 25, diz o texto: por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Paulo e Silas estão em Filipos, no cárcere interior de uma masmorra romana. Estão acorrentados com os pés no tronco em profunda agonia. Sim, é verdade, muita dor, muita dor, muito desconforto. Você imagine uma ferida sua, uma ferida no seu braço. O que acontece quando você encosta em algum lugar? Você já... Imagine agora um açoite romano, todo o seu corpo. Sabe quando você está com raiva, você vai disciplinar o seu filho, que é onde o chinelo pega, pegou? Agora você imagina as chibatadas. Nós não estamos falando de um lugar específico que ele tomou as chibatadas nas costas e ele conseguia sentar tranquilamente. Nós estamos falando de um desconforto gigantesco, aonde encostava doía, está no tronco, está com corrente. Se está sentado está ruim, se está de pé está ruim, se está deitado está ruim, se estiver flutuando vai estar ruim também. Não tem conforto, não tem, fede, é úmido, tem doença, tem bicho, tem tudo. Imagina um carrapato picando você numa ferida, você vai coçar, está doendo, não dá. Que complicação. Essa era a condição deles, esse era o sofrimento. Mas você pode estar no tronco, mas assentado nas regiões celestiais, porque Paulo e Silas, eles estavam com o corpo preso, mas com a mente livre. Eles estavam com o seu físico ali destruído, mas com o espírito vivificado em Cristo Jesus. Então sim, meu irmão, sim, se o seu espírito for forte, não importa a dor emocional que você esteja sentindo, você vence. Sim, é possível vencer a depressão quando o teu espírito está renovado em Cristo Jesus. Sim, é possível vencer a depressão quando o seu físico está sendo torturado. Mas se o seu espírito está em Cristo, é possível. É possível. Está doendo, mas aqui dentro eu estou em paz. Aqui dentro eu estou vivo. Aqui dentro eu estou sentindo a paz que excede a todo entendimento. Amém? É assim. Outra ilustração é Corrie ten Boom. Tem muitos livros sobre essa mulher, judia, cristã, holandesa, que foi presa durante a Segunda Guerra Mundial, por ajudar judeus a escapar do Holocausto. Ela e sua irmã Betsy foram enviadas para o campo de concentração de Ravensbrück, onde enfrentaram condições terríveis, fome, doenças e crueldade. Mesmo vivendo em meio a tanto sofrimento, Betsy, a irmã de Corrie ten Boom, que estava gravemente doente, mantinha uma fé inabalável. Em uma cela cheia de pulgas e cercada pela morte, ela e sua irmã Corrie lideravam estudos bíblicos e oravam com outras prisioneiras. Betsy dizia frequentemente a Corrie: não há poço tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo ainda. Mesmo com seus corpos prisioneiros, suas almas estavam livres, assentadas com Cristo nas regiões celestiais. Sua irmã Betsy morre, mas Corrie continua viva, continua pregando e continua alimentando a sua fé em Cristo Jesus, mesmo diante dos seus algozes, mesmo diante daqueles que mataram a sua irmã. Eu ouvi uma ilustração de uma outra mulher fortíssima também, que antes do regime nazista entrar em sua região, ela foi levada por Deus a começar a comer comida estragada, podre, azeda.
Durante 2 anos ela comia comida azeda, por uma direção que o Espírito dera a ela. As pessoas diziam: você é louca, você é maluca, você não sabe de nada, o que você está fazendo? Não é isso que Deus tem para você. Quando os nazistas chegaram em sua região, e ela estava no meio dos presos, foi presa junto. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Sabe qual era a comida que era servida na prisão? A comida azeda, que ela já estava acostumada. E ela, porque já estava acostumada com a comida, também estava preparada por Deus para encorajar os outros no meio daquele sofrimento terrível. Você percebe? Deus não joga dados. Deus é certeiro no que faz. Esse sofrimento que você passa hoje, meu irmão, será que você não percebeu o propósito nele ainda? Porque talvez ele só seja amenizado quando você entender o motivo pelo qual Deus está liberando você para passar por isso. Então pare e reflita. Pare de culpar as pessoas, pare de culpar Deus, pare de culpar o cosmos. Entenda que isso é para a glória de Deus, e unicamente para a glória dEle. Amém? Em quarto, no sofrimento aprendemos que a hora mais escura da vida é o tempo de adorarmos a Deus. Diz o versículo 25 para nós: por volta da meia-noite, Paulo e Silas, na prisão, cantando, adorando, e atentamente os outros presos os ouviam. Meia-noite, que horário? Era meia-noite. Meia-noite é a hora da solidão, do silêncio, da escuridão, do medo. Você sabe, você que sofre de ansiedade, qual é o pior horário do seu dia? É quando vai chegando a noite, é quando a noite chega, é quando você acorda no meio da noite, está tudo escuro, está todo mundo em paz, sua família está bem, seus filhos estão dormindo, tem um lugar seguro, mas você não consegue se segurar. À meia-noite, esses homens não estavam num lugar seguro, esses homens não estavam no meio de uma bonança, não estavam numa festa, não estavam de férias, estavam sofrendo tremendamente, por todos os lados. Era meia-noite. Meia-noite é a hora da solidão, do silêncio, da escuridão, do medo. Mas para Paulo e Silas, era tempo de adorar. O que a gente faz agora, Silas? Você imagina? Banguelo, um sorrindo para o outro, com sangue descendo no olho, na orelha, em tudo. O que a gente faz agora? Vamos cantar. Tem mais o que fazer aqui? Vamos cantar. Eu acredito que eles não cantaram tão lindamente aqui quanto as duas, né? Se eles fossem cantar esse hino, se Pai, mas se puder. Tá doído, João. Meu, não é fácil. Às vezes não é fácil cantar uma canção como essa, porque você já embarga a voz, seu olho já. Mas continua, continua, continua. Porque na hora mais escura da vida é tempo de adorarmos a Deus. Amém? Amém? Em quinto, no sofrimento, aprendemos que aqueles que cantam na prisão jamais serão realmente presos. São os verdadeiramente livres. Versículo 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos atentamente os ouviam. Não foi a primeira nem a última vez que Paulo foi preso. Paulo vivia de prisão em prisão, mas ele era o homem mais livre de todos. Não tinha prisão que o segurasse. Aonde ele estivesse, ele dava fruto. O horário que fosse, ele estava dando fruto. Se ele estava em liberdade, dava fruto. Se ele estava preso, ele dava fruto. Esse homem, no meio de um naufrágio terrível, está dando fruto. Na ilha de Malta, abre lá em Atos no capítulo 28, você vai ver. É impressionante. Por quê? Simplesmente porque ele entendeu. A vida cristã não é sobre mim, é sobre Cristo. Amém? E você ainda continua acreditando que o seu pastor local é um super-homem. Não sou.
você ainda continua tentando depositar a sua fé no homem, quando deveria estar depositando a sua fé em Cristo. Às vezes, você está passando por um baita de um problema aqui na igreja, do qual você diz, ninguém sabe, só Deus sabe. Ok, até aí está tudo bem. Até que o diabo chega na tua orelha esquerda, porque geralmente é na orelha esquerda que ele vem, não é na direita, é na esquerda. Aí ele diz assim, então, né, você está sofrendo tanto e não tem ninguém da igreja perto de você. Aí você fala, é mesmo, né? Não tem ninguém perto de mim. Mas você perguntou para Deus se é para ter alguém perto da igreja? Se é para mais uma vez você depositar a fé no homem ou é para depositar a fé em Deus? Porque você tem que perguntar. Não há nada de errado em ajudarmos uns aos outros, isso é bíblico. É bíblico e tem que acontecer, mas existem momentos da sua vida que talvez o melhor aprendizado seja você e Deus. Porque a gente não vai ver no texto bíblico aqui, uns irmãos agora com umas faixas na frente da prisão, dizendo, liberte Paulo e Silas, agora liberte já. Não tem, é eles e Deus. E o que Deus faz com os seus? Seguramente Deus vem, traz paz, alimenta o nosso espírito e nos conduz às águas tranquilas, como é de sua promessa. Amém? Então, no sofrimento, aprendemos que aqueles que cantam na prisão jamais serão realmente presos. Também, no sofrimento, aprendemos que aqueles que cantam na prisão jamais serão impedidos de fazer a obra de Deus. Os romanos colocaram Paulo e Silas na prisão e proibiram de pregar. Eles os tiraram da praça e os trancaram numa masmorra, mas agora eles estão cercados de trevas. Não podem ver o rosto das pessoas, não podem pregar, mas podem orar e cantar louvores aos prisioneiros, e eles podem escutar. Um homem capaz de cantar na prisão é um homem cujo ministério não pode ser interrompido. Sua alma está livre para exaltar a Deus. Deus abre os seus lábios quando o mundo quer fechá-los. As prisões e os calabouços humanos não conseguem silenciar a verdade divina. Não conseguem. E em último, sétimo, no sofrimento, aprendemos que a tormenta é muitas vezes o caminho onde Deus se manifesta salvadoramente. Pare para pensar comigo por um instante só. Imagine que você está no lugar de Paulo e Silas. Imagine que é o Henrique e o Marquinhos que estão lá, os pregadores do Evangelho. Tudo destruído, fisicamente, cantando e orando a Deus. Basicamente a oração deve ter sido, Senhor, ajuda nós. É lógico, sofrendo não está? Aí o Senhor decide então dar uma ajuda. Os caras tudo estrupiado. O que ele faz? Manda um anjo com um maçarico. Manda um anjo enfermeiro. Manda um médico de plantão do céu para descer e dar um rolê aqui na terra. Não, ele manda um terremoto. Você já imaginou os caras tudo quebrado, ainda com terremoto? É de lascar, não é? Ai, meu Deus. Não é assim. Eu fico imaginando essa situação. Oh Deus, aí não deu, né? Dá para ser mais fácil. Mas parece que a coisa complica mais. Mas a situação é justamente essa. O que nós precisamos levar para a vida? Aqui, a tormenta, muitas vezes é o caminho onde Deus se manifesta salvadoramente. Deus se mostra presente para Paulo e Silas. Quando o carcereiro chega, deixa eu te explicar aqui uma coisa. Para esse tipo de profissão, era uma desonra muito grande, e esse homem perderia a vida mesmo, tá bom? Ele ia morrer. Se debaixo do turno dele fugisse, principalmente quem precisava de uma supervisão principal, no caso Paulo e Silas, aqueles que atormentavam a sociedade, na cabeça dele os caras fugiram. Bom, se eu não me matar, eles vão me matar em praça pública, o que será uma desonra maior para minha família.
Então o que ele faz? Tira a espada, está prestes a se matar, que eles gritam. E o texto continua. Ele diz, ele pergunta, ele diz: o que eu posso fazer para ser salvo? E quem lava as feridas de Paulo e Silas, gente? É o mesmo que estava supervisionando no cárcere. É o mesmo. Sabe quem muitas vezes vai lavar essas feridas do seu coração? Quem está te trazendo o sofrimento. Mas para que isso aconteça, você tem que aprender a adorar a Deus no sofrimento que está sendo causado contra você. Essa lição é difícil. Não é fácil. Mas é o que o Evangelho faz por nós. Então esse homem recebe Jesus, e já há um estudo nos nossos dias de que quando um homem da casa recebe a Cristo, de 80 a 90 e tantos % da família toda se converter a Cristo. É o que acontece aqui. A família se converte. O Evangelho é pregado. Paulo e Silas continuam colocando Cristo no centro de tudo. Então, no sofrimento aprendemos que a tormenta é muitas vezes o caminho onde Deus se manifesta salvadoramente. Amém? O que eu quero de você, meu irmão e minha irmã, nesta manhã? O terremoto que abriu miraculosamente as portas da cadeia e o coração do carcereiro não é o ponto principal aqui. Paulo e Silas não cantavam louvores porque o terremoto ocorreu. Eles não cantam para que aconteça um terremoto. Eles não cantam para serem abençoados com a liberdade. Eles são abençoados porque Cristo os libertou, por isso eles cantam. Aqui mais uma vez, o foco principal de Paulo e Silas é Jesus. O que nós ensinamos para vocês nas contribuições? Não é a barganha, eu não dou, não devolvo para ser abençoado, eu sou o abençoado, por isso está aqui, Senhor, a minha contribuição. Eu não sirvo no ministério para que Deus abra uma porta de emprego para mim lá fora e me abençoe como família, não. Eu já sou muito abençoado, obrigado Jesus, é o mínimo que eu posso fazer pelo Senhor. Aquele que abençoa é maior, é melhor do que a bênção que Ele dá. Amém? O nosso foco não está na bênção, o nosso foco deve estar no abençoador. Paulo, mais uma vez, e Silas, eles ensinam com esse texto todo aqui, a centralidade de Cristo Jesus. Está ruim, estou adorando a Cristo. Minhas feridas estão sendo lavadas, estou adorando a Cristo. Estou diante dos magistrados, enfrentando aqueles que falsamente me acusaram, estou adorando a Cristo. Está tudo bem, estou adorando a Cristo, está tudo mal, Cristo é o centro da minha vida. Então sim, no sofrimento, eu posso continuar dando bom testemunho da fé que eu tenho em Cristo Jesus. Fique de pé, vamos orar. Obrigado, Jesus, pela sua presença. Obrigado, Jesus, porque em meio ao sofrimento, nós podemos dar testemunho do Senhor. Aliás, as provas e situações da nossa vida, Pai, só mostram que de fato o Senhor é Deus, é bom, é fiel e continuará, independentemente da circunstância, sendo o bom Pai que nós precisamos. Que nesta manhã, Jesus, o nosso coração no Senhor possa ser moldado segundo a sua vontade e que o Senhor seja o centro das nossas vidas, como foi para Paulo e Silas há milhares de anos atrás. Que o Senhor seja hoje também em nossas vidas, que esses sofrimentos leves e momentâneos produzam em nós uma glória que será eterna. Que o Senhor seja, Pai, tudo em nós, tudo para nós, que sejamos, ó Pai, como aquela viúva pobre que deu tudo o que possuía para viver. Que assim seja, Pai, a nossa vida, que nós possamos também da mesma maneira ter a mesma atitude que tiveram Paulo e Silas,
que tiveram o apóstolo Tiago, todos os outros apóstolos, que teve o nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou tudo que tinha para a glória do Senhor. Seja o centro, meu Pai, das nossas vidas, seja o nosso tudo, meu Pai, nesta semana. Encha o nosso coração de intrepidez e coragem, para que mesmo em meio às situações mais caóticas da nossa vida, nós possamos demonstrar fé, esperança e amor. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Oramos em Teu nome, meu Pai, oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito, seja comigo e com você hoje e para todo sempre. Amém? Vamos cantar essa última canção. Sou